Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa temática aí, né? Dentro do assunto de cartografia. Hoje a gente trabalhando aí com um pouquinho da geomática, né? Como nós costumamos chamar, né? A mistura aí com um pouquinho de geografia com matemática, né? Principalmente nessa parte aí de escala numérica, né? A gente trabalhando com um dos pontos fundamentais de um mapa, né? Que é a escala, em termos de proporção, em termos matemáticos, tá ok? E principalmente no caso do cálculo aí da escala numérica, tá? Lembrando que a escala gráfica ela não precisa de cálculo, ela já vem em uma linha gradual da qual você já tem ela propriamente pronta, né? Bom, a escala numérica ela é estabelecida através de uma relação matemática, a gente sabe disso, eu comentei com vocês na aula passada, né, no bloco passado, normalmente representado por uma razão, ou seja, a medida do mapa, que é o numerador, e a medida do terreno real, que é o denominador. 1 para 300.000, como colocado no exemplo aí, né? A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado ele foi reduzido, né? Quantas vezes eu consigo reduzir um espaço real para que ele vá caber em um mapa? Neste exemplo aí que a gente está demonstrando para vocês, né? O mapa ele é 300 vezes, né? 300.000 vezes menor que o tamanho real da superfície que ele representa, tá? Então, na escala numérica, as unidades, tanto do numerador como do denominador, são indicadas em centímetros, tá? Como eu havia dito também na aula passada, quando eu iniciei com vocês essa parte de escalas, né? Eu falei, pessoal, tanto o numerador, que é a medida no mapa, quanto o denominador, que é a medida no terreno real, né? Elas são medidas em centímetros, tá? Bom, o denominador é uma medida variável e indica o valor em centímetros correspondente no território. No caso da escala que nós exemplificamos aí, né, 1 centímetro no mapa corresponde a 300.000 centímetros no terreno. Se nós formos calcular as grandezas aí, para que partimos aí dos centímetros até quilômetros, nós vamos analisar que o autor desse mapa, da qual tem essa escala, ele conseguiu reduzir 3 quilômetros em 1 centímetro no mapa. Ou seja, a cada 1 centímetro que eu percorro no mapa, corresponde a 3 quilômetros, né? Bom, caso o mapa ele seja confeccionado aí na escala de 1 para 300, né? Uma escala conhecida aí como escala grande, tá? Cada 1 centímetro no mapa representa 300 centímetros no real, ou 3 metros, tá? Para fazer essas transformações é necessário a gente aplicar uma escala que a gente chama de sistema métrico decimal, onde nós temos as grandezas que vai de milímetro a quilômetro, ou seja, da menor, da menor grandeza até a maior grandeza e vice-versa, né? Nós podemos também ir da maior grandeza para a menor grandeza. Então, nós temos quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros e centímetros, e ainda temos o milímetro. Porém, pessoal, uma observação aqui. O milímetro a gente não utiliza muito, né? Cerca de mais de 90% dos exercícios ou questões que caem no vestibulares ou mesmo no Enem, coloca milímetro, tá? Apesar que o Enem de 2015 teve uma questão que teve, né, essa questão de milímetro aí para confundir ainda mais a cabeça do estudante, do aluno ali, tá ok? Bom, essa é a tabela que eu queria demonstrar para vocês, né? Mostrando as grandezas aí e os sentidos de como eu vou fazer acrescentar ou retirar casas decimais, né? Ou seja, ou multiplicar por 10 a cada casa que eu andar, ou dividir por 10 também a cada casa que eu andar, né? Observem vocês aí, pessoal, que quando eu vou da minha menor grandeza, que é o milímetro, para as maiores grandezas, a cada casa que eu ando, eu consigo dividir por 10, ou seja, reduzir uma casa decimal, ok? Portanto, né, a cada casa que eu ando, no sentido contrário, que eu vou da minha maior grandeza para a minha menor grandeza, eu acrescento uma casa decimal ou multiplico essa casa decimal por 10. Né? Se estamos falando de sistema métrico decimal, logicamente é 10, tá? Aí nós temos as grandezas, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, decímetro, né?
centímetro e milímetro. Né? Aqui está exemplificando o que eu falei. Quando dirigimos das menores grandezas para as maiores, fazemos a divisão por 10. Ou retiramos uma casa decimal ou menos zeros à medida que avançamos a cada casa. Quando dirigimos das maiores grandezas para as menores, fazemos a multiplicação. Tá? Ou seja, eu vou acrescentar casas decimais, tá ok? Bom, vamos aplicar isso aí na prática para vocês entenderem melhor, tá? Eu coloquei aqui nessa explicação 2 exemplos aí para que vocês entendam como isso na prática acontece. Eu tenho a letra A aí, por exemplo. 2 cidades A e B se distanciam por meio de 2 pontos em um mapa. Então, eu tenho 2 pontos, uma é a cidade A e outra a cidade B. Elas estão distantes uma da outra. No mapa, a distância entre ambas é de 5 centímetros. Então, se eu medir no mapa esses 2 pontos, a distância entre as 2 cidades é 5 centímetros. No mapa, sabendo que a escala numérica que corresponde ao mapa das cidades é de 1 para 300 mil, que valor corresponderá à distância real entre as 2 cidades? Bom, pessoal, lembrando que a distância real, quando nós calculamos em termos de cidades, nós, apesar de na escala estar em centímetros, mas nós utilizamos cotidianamente o quilômetros, né? Então, essa distância real, a gente vai ter que encontrar ela em quilômetros, tá? Bom, ele nos deu aqui a distância no mapa e nos deu a distância... Aliás, nos deu a distância no mapa e nos deu a escala, né? Faltamos aí encontrar a distância real, tá? Nós podemos partir pelo processo de eliminação. Observem vocês aqui anteriormente, né, que para mim percorrer de centímetro até quilômetros, eu tenho que reduzir quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Não é dividir por 50, não. A cada casa, né, eu tenho que dividir aí 5 vezes em 10, né? Porque é sistema métrico decimal. Ou eu posso eliminar, né, a mesma coisa, né? Eu posso eliminar a quantidade de zeros aí, vai por eliminação. Se são 5 casas, eu tenho que eliminar. Se são 5 casas decimais que eu tenho que eliminar, eu posso eliminar 5 zeros aqui, ó. Se eu eliminar esses 5 zeros aqui, ó, o que vai me corresponder aqui? Que 1 centímetro no mapa vai corresponder a 3 quilômetros. Agora, eu faço a regra de 3, né? Se 1 centímetro é 3 quilômetros, 5 centímetros é quanto? 15 quilômetros, né, pessoal? Então, 5 vezes 3, 15. Então, a distância entre uma cidade e outra, 2 pontos aí, que no mapa é 5 centímetros, esses 5 centímetros corresponde a 15 quilômetros, né? Essa distância aí de um ponto a outro, de uma cidade a outra, é de 15 quilômetros, da qual o autor, né, ele conseguiu reduzir esses 15 quilômetros em 5 centímetros somente no mapa, ok? Aqui é só o modo que eu cheguei, né, nesse processo, convertemos aí 300 mil centímetros em quilômetros, chegaremos a 3 quilômetros. Sabemos que com essa escala foi possível reduzir 3 quilômetros em 1 centímetro no mapa, ou melhor, cada 1 centímetro no mapa corresponderá a 3 quilômetros no real. Como a distância aí entre as 2 cidades é de 5 centímetros no mapa, é só multiplicarmos ou associarmos o valor aí correspondente. Se 1 centímetro é 3, então 5 centímetros é 15. Então, 15 quilômetros a distância entre os 2 pontos, né, entre as 2 cidades, tá ok? Mais um outro exercíciozinho aí, né? Bom, aqui ele já deu, né, uma distância também semelhante àquela lá, né, aquele exercício anterior. A distância entre a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro, em um mapa do setor de planejamento do estado de São Paulo, é de 3 centímetros. Então, a distância do Rio a São Paulo é 3 centímetros. No mapa, tá? Sabendo que esse mesmo mapa possui uma escala de 1 para 20 milhões, qual é a distância real entre as 2 cidades? Nós vamos utilizar a mesma prática aí, né? Eu tenho a distância no mapa, que é 3 centímetros. Eu tenho a escala, que é 1 para 20 milhões, né? Cada 1 centímetro nesse mapa, né, do setor de planejamento do estado de São Paulo. É 20 milhões de centímetros, né? Então, ele quer a distância real. Faço a mesma regra que eu fiz anteriormente, né? Se eu eliminar 5 zeros aqui, ó, 3, 4, 5, vai me sobrar 200 quilômetros, tá? Quando eu reduzo 5 casas decimais, eu chego aos quilômetros, tá? Então, o elaborador desse mapa, o criador desse mapa, né, do setor de planejamento,
ele conseguiu reduzir 200 quilômetros em 1 centímetro no mapa. Ou seja, a cada 1 centímetro, né, no mapa, nesse mapa específico aqui, eu vou ter 200 quilômetros, tá? No real. Só que a distância entre São Paulo e Rio é 3 centímetros, que eu faço a regrinha de 3. Se 1 centímetro é 200 quilômetros, 3 centímetros vai ser o quê? 600 quilômetros. Então, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 600 quilômetros, tá? No real, certo? Mais um outro aí, né, que ele pede agora a escala, ele dá a distância real e a distância no mapa, sabendo que entre dois pontos em um mapa, a distância é de 4 centímetros. Então, a distância de 2 pontos é 4 centímetros, tem a distância no mapa, né? E a distância real entre esses mesmos pontos é de 800 quilômetros. Olha só que nós temos duas grandezas diferentes aqui. Eu tenho centímetros aqui, que é a distância no mapa, e eu tenho a distância real em quilômetros. E ele pergunta qual é a escala correspondente aos dados desse ponto, né? Então, a gente tem as informações aqui, as variáveis, né? As grandezas, né? Como a matemática gosta de chamar. O primeiro passo é converter esses 800, igualar, né? Essa questão das grandezas aqui. Aqui está quilômetro, aqui está centímetro, eu tenho que igualar tudo. Por que eu vou igualar tudo em centímetros? Porque em conta que a escala sempre é medida em centímetros. A gente viu isso. Então, vamos lá. A gente vai converter 800 quilômetros em centímetros. Então, para mim converter 800 quilômetros em centímetros, eu vou multiplicar por 10, 5 vezes, né? Porque eu vou percorrer do quilômetros ao centímetro, eu vou percorrer 5 casas decimais. Ou eu acrescento, além desses 800 aqui, mais 5 zeros, né? Que é a mesma coisa. Então, chegaremos aí a 80 milhões de centímetros. Então, igualamos as grandezas aqui. 80 milhões de centímetros, que vai ficar com 4 centímetros. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Ao igualar as grandezas aí, ó, basta agora dividir os 80 milhões de centímetros, né? Que é a mesma grandeza, por 4. Né? Nós chegaremos a 20 milhões. Né? Então, a escala, né? A escala desse mapa aqui, ela é 1 para 20 milhões. Se vocês quiserem tirar a prova, elimine 5 zeros aqui dos 20 milhões, eu vou chegar nos 200, né? 200 quilômetros. Se 1 centímetro é 200 quilômetros, 4 centímetros vai ser o quê? 4 vezes 2, 8. Então, 800 quilômetros. Então, tiramos a prova aqui, né? De que essa escala está correta para essa distância real em relação também à distância do mapa. Pessoal, eu deixei algumas atividadezinhas aí para vocês praticarem, tá? Estarei aqui à disposição de vocês aqui. Eu sei que vocês estão pelo WhatsApp com essa aula gravada aqui minha, né? Vão aí acompanhá-la pelo WhatsApp, a maioria de vocês aí pelo WhatsApp. E eu estou disponível também nesse exato momento aí pelo WhatsApp para que vocês possam tirar as dúvidas comigo, né? A respeito dessa atividade básica aqui para que vocês pratiquem, né? Por isso que eu coloquei ali, para praticar, né? Nós temos duas questões aí, né? Então, com a mesma escala, só para vocês praticarem, para ver se realmente vocês entenderam o conteúdo, tá ok? Então, eu vou deixar esse tempo para que vocês pratiquem, né? Quero agradecer a todos aí pela atenção e pela participação. Lembrando a vocês que a gente tem que ainda prevenir, né, contra essa pandemia, contra esse coronavírus. Graças a Deus as vacinas estão chegando, vamos nos imunizarmos, né? Vacina sim, vamos lutar pela vacina, que a vacina é a salvação da humanidade, né? A ciência por detrás de todo esse processo, primeiramente Deus, depois a ciência, né? E lembrando a vocês que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis no meu canal do YouTube, no Geo Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta buscar essas atividades, e não só as atividades, mas também as aulas lá disponíveis, tá ok? Forte abraço e até a próxima, pessoal!